Seja muito bem-vindo ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma. Hoje nós vamos trabalhar com Deuteronômio, capítulo 6. Ok? Escolhi 2 versículos, 6 e 7. Tá? Vamos lá. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Né? Vou ler novamente, né? Porque as pessoas que estão ali no Instagram não estão acompanhando as telas. Né? Então, eu estou trabalhando ali no ouvido, então é bom que a gente repasse. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e se levantar. Então, essas foram as palavras do Senhor a Moisés. Né? Quando, né, para o povo que ia entrar na terra prometida, né? Aquele povo que ficou na escravidão, lá no Egito. Então, por que será que o Senhor disse essas palavras a Moisés? E não foi só a Moisés, não. Foi para todo o povo, porque na hora que soou lá a trombeta, todos, a terra estremeceu, saiu fumaça, foi aquele barulho, todo aquele povo ouviu a voz do Senhor. Né? Quando o Senhor lhe deu o quê? Os mandamentos, as ordenanças, né? Aquilo que ele queria que a gente colocasse no nosso coração para seguir, para seguir. Então, olha aqui, que estas palavras, que aqui, daqui a pouco a gente vai ver em inglês, né? Que estas palavras, mas aqui são os mandamentos, as ordenanças do Senhor, que hoje lhe ordeno. Por isso que aqui no inglês, no português, né, está usando palavras, mas ali ele está usando uma palavra forte, lhe ordeno. Então, as ordenanças, né, estejam em seus corações. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando com vocês. Isso é sério, aqui são os meus mandamentos, eu quero que vocês sigam. E eu quero também que você ensine-as com persistência aos seus filhos. Então vocês têm que colocar isso no coração de vocês. E eu quero que vocês ensinem aos seus filhos como? Com persistência. Não é isso? Com persistência. Né? Por quê? Porque a obrigação dos pais é ensinar os filhos nos caminhos que tem que andar. Não é mesmo? E ele falou mais, eu quero que vocês conversem sobre esses mandamentos, sobre essas ordenanças. Converse quando vocês estiverem em casa. Converse com seus filhos, converse com seus netos. Né? E passe isso de geração para geração. Esses mandamentos. Porque a oração, que o Senhor quer de nós, é que é a intimidade, principalmente através da oração. As crianças, eles vão aprender pelo ouvir, eles vão aprender pela observação, eles vão aprender pelo exemplo. Então, se os pais lerem a Bíblia, as crianças provavelmente vão ler. Se os pais vão à igreja, se os pais levam os filhos à igreja, né, provavelmente as crianças vão se acostumar com isso. E ainda que algumas delas não gostem, mas aquilo vai ficar lá dentro, né? Tudo aquilo que eles vão recebendo, mesmo que depois eles cresçam, na adolescência, eles vão para o mundo. Tenha certeza que num dado momento eles vão ter o retorno com a palavra. Porque a palavra do Senhor
nunca volta do vazio. Né? Uma mãe, uma avó, de joelhos, que ora pelos seus filhos, pelos seus netos, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então, num dado momento, eles podem se dispersar, mas depois o Senhor vai trazendo o rebanho de volta para a terra. Então, eles querem, converse com eles, né? Quando estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, não é? Não é meditando na palavra do Senhor ao longo do dia, né? Quando se deitar e quando se levantar. Você sabe que eu tenho um parceiro aqui no Brasil que ele faz uma oração da manhã, uma oração da tarde, uma oração da noite. E ele costuma falar, se você ora pela manhã, se você ora pela noite, tudo que acontece ao longo do seu dia vai ser para o seu bem. Né? Até porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Né? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho aqui agora no inglês? Deuteronomy. Deuteronomy. Okay? Eu até sublinhei ali a sílaba tônica. Deuteronomy. Deuteronomy. Chapter 6. Okay? Verses 6 and 7. Ok? Angélica chegando. Então vamos lá. Olha. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Again, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Mostrando só em inglês, para vocês não misturarem com português, para ver o quanto vocês entendem, aqueles que já conhecem um pouquinho, e para não deixar o português interferir aqui, né? A língua mãe interferir aqui na segunda língua, né? Então, antes da gente prosseguir, vamos mais uma vez. So these commandments that I give you today are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Ok? Então, olha que interessante. Aqui no inglês, ele já está usando essa palavra, né? Mandamento. Os meus mandamentos. These commandments. Estes comandos, né? Essas ordenanças. That I give you, que eu te dou hoje, are to be in your hearts. Okay? Impress them. Para imprimir mesmo ali, ó, on your children. Por isso que no português, para passar para seus filhos com insistência, com persistência. Né? Porque o que aconteceu? Aquele povo, eles passaram quantos anos lá no Egito, no meio daquele povo pagão, que adoravam tudo. Né? Então, o Senhor, quando deu os mandamentos, a primeira coisa que ele queria muito clara, sou eu o teu Deus. Eu, o único, bastante, o suficiente. Eu, o único. Né? Não é para ficar adorando estátua, animal, nada disso. Então, a primeira coisa que o Senhor queria deixar claro era isso. Né? Eu sou o seu Deus. Né? Não tomar o nome do Senhor em vão. Então, era o primeiro e grande mandamento. E se a gente seguisse os dois primeiros mandamentos, né? Amar o seu Deus acima de todas essas coisas e amar o próximo como a si mesmo, gente, o mundo já seria outro. Né? O mundo já seria outro. E aí ele fala, olha só, talk about them, converse sobre isso. When you sit at home, quando você estiver sentado em casa, sabe, tá ali relaxando com a família, fale sobre os mandamentos, fale sobre a palavra do Senhor, né? And when you walk along the road, quando você sair para uma caminhada, na hora que você estiver dirigindo para o trabalho, o Senhor quer que a gente fique meditando, né? Que é através da oração que a gente cria mais intimidade com o Senhor. Sabe? Ele falou, não tem nada de estátua, não tem nada de animal, né? Porque o Senhor é Espírito. Né? Adorar o Senhor em Espírito e verdade. E é isso que ele está falando aqui. When you lie down, quando você
vai para a cama. Medite na palavra do Senhor, que tem um sono tranquilo, em paz. Né? And when you get up, quando você se levantar. Ok? Então vamos lá. Agora vamos trabalhar um pouquinho aqui mais no inglês. Deuteronômio. E como é que é mesmo? Deuteronomy. Deuteronomy. Ok? Chapter 6, verses 6 and 7. Então vamos ver. Lembrando que, embora eu esteja aqui utilizando a nova versão internacional, International Version, não é exatamente uma tradução literal, certo? Então, lembre-se, evitem traduções literais. Não lembra que eu sempre brinco? Porque a língua inglesa vai muito além do the books on the table. Porque conforme as estruturas vão ficando mais complexas, você não consegue fazer essa tradução literal. E fazer traduções literais pode retardar o seu desenvolvimento na língua inglesa, a sua chegada à fluência no inglês. Ok? Então vamos lá. Olha, que todas estas palavras, ele está usando palavras, porque na sequência ele está dizendo que hoje lhe ordeno. É uma ordem, né? Está usando palavras para dar uma ordem, para dar as ordenanças, os comandos, os mandamentos, não é? Então, já no inglês, ele foi direto em mandamento. These, estes, commandments, estes mandamentos, these commandments, né? That I give you today. Então, ele está usando o verbo dar, que é um verbo mais suave, porque ele está usando comando. Esses mandamentos que eu te dou hoje. E em inglês, ele está usando palavras, porém, o verbo ali é ordenar. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno. Ok? E aí, no inglês, ele fala are to be on your hearts. Are to be on your hearts. Que estejam no seu coração. Né? E aí, ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Por quê? Porque ele quer que passe de geração para geração. Que o seu filho venha conhecer o Senhor. Que o seu neto venha conhecer o Senhor. E que eles possam passar esses ensinamentos para os seus filhos. Né? Então, ensine-as com persistência aos seus filhos. Olha, percebe que filhos, quando a gente fala em inglês, não é sons. Sons quer dizer filhos, homens. Daughters quer dizer filhas, mulheres. Né? Filhos, de maneira geral, é children, né? Que quer dizer crianças. E poderia ser também ser kids. Okay? Também poderia ser kids. Né? Então, ele está dizendo o quê? Ensina com persistência a seus filhos. Impress them on your children. Então, você vai levar, vai falar da palavra do Senhor, seus filhos, né? Porque se você falar da palavra do Senhor, olha, aquilo vai ficar vivo no coração deles. Se isso for uma rotina, tenha certeza que eles não vão esquecer. É aquilo que eu disse, ainda que na adolescência, ou mais quando eles ficarem adultos, se eles se perderem pelo mundo, tenha certeza que haverá um momento de resgate. Eles vão voltar para o Senhor. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Então vamos lá, olha só. Agora o verso 7. O que ele quer? Ele quer que converse sobre elas, sobre as ordenanças, né? Quando estiver sentado em casa, em família. Talk about. Olha, esse aqui deu para fazer uma tradução mais literal. Converse sobre elas. Talk about them. Esse fica mais certinho. Quando estiver sentado. When you sit at home. Aqui também, né? Quando estiver sentado em casa. Então, converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Talk about them when you sit at home. Quando estiver andando pelo caminho.
when you walk along the road. Road é uma estrada, né? Então, de repente, você está lá em trânsito, né? Eles andavam muito a pé, né? É porque não existia automóvel, né? Andando sobre os animais. E agora não. E agora, quando a gente estiver aqui, nos deslocando, também, né? Porque é um tempo que a gente pode estar meditando na palavra do Senhor. E vocês sabem que vocês têm que meditar na palavra do Senhor em português, agora também em inglês. Por isso que a gente vai trabalhar com a Bíblia bilíngue. E aqueles que falam assim, mas professora, a Bíblia é tão difícil. Não, não tem nada difícil. Tudo no começo, né? Acho que tem que esperar ser revelado. No início, quando a gente lia a Bíblia, pouco entendia, não é mesmo? E a partir do momento que você passou a receber mais da palavra do Senhor, mais da palavra do Senhor, o que eu digo? A fé e a fluência no inglês vem pelo ouvir, não é mesmo? Quanto mais você escuta a palavra do Senhor, seja através de pregações, louvores, estudos bíblicos, você vai crescer em fé, vai ter a sua mente renovada, ter a palavra, não é mesmo? O inglês é a mesma coisa, você vai escutando o inglês, né? Você vai se expondo ao idioma de diversas maneiras, você vai estudar um pouco também, né? Através da prática, e tudo isso vai fazer com que o seu entendimento cresça, ok? O que mais? Então, ele está falando, né? When you walk along the road, e também quando se deitar, when you lie down, né? Lie down é deitar, exatamente deitar. Essa parte aqui deu para a gente trabalhar melhor com ela. E quando se levantar, and when you get up, ok? Get up. Então, de manhã, primeiro você, quando abre os olhos, isso é wake up. Wake up. Por isso, quando às vezes você está no hotel e você quer lá que a recepção te acorde, o que você pede? Uma wake up call, né? Vocês querem, pode ligar pela manhã para me acordar? Wake up call. Okay? E get up é literalmente levantar, sair da cama. Ok? Sair da cama. Muito bem. E o que mais? Vamos treinar isso aqui, né? Agora a gente treinar. Agora que a gente tem aí, né, o contexto, eu sempre falo, por que trabalhar com as histórias bíblicas, né, vai ajudar você a atingir a fluência mais rapidamente? Porque o mais difícil, quando a gente está começando a desenvolver uma habilidade nova, né, é entender. No caso do inglês, né, entender aquilo que você está lendo, né, você olha para aquelas letras e não entende nada. Você escuta inglês, não entende nada no começo. Mas você já conhece o contexto das histórias bíblicas. E é isso que vai te ajudar a evoluir conforme você vai estudando inglês. No passo a passo, no inglês geral, de acordo com o seu nível, mas quando você for para o inglês bíblico, tá aqui. Isso aqui é o inglês real, da vida real, cheio de expressões idiomáticas, cheio de phrasal verbs, né? Com as estruturas verbais de todos os tipos, tá aqui. Então, quanto mais você vai se expondo a palavra, e outra coisa interessante são as histórias. O ser humano adora histórias. Veja o sucesso desse homem. Jesus era um grande contador de histórias, não é mesmo? As famosas parábolas. Então, ensinamentos que estão vivos nos nossos corações até hoje. E é exatamente isso aqui que está falando. E eu estou agora percebendo que puxei a tela errada, né? Essa é a tela que a gente trabalhou ontem, de Moisés. Né? Aqui, a tela de Moisés. Então, e também estamos falando, né, de Moisés. Então, é isso que ele quer, né? Que passe os mandamentos, que a gente consiga seguir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada, né, que ilumina o nosso caminho. Então, vamos lá. Vamos praticar um pouquinho mais, então, aqui, no inglês, aqui?
Vamos ver se vocês agora estão mais familiarizados. E se agora eu aqui lendo um pouquinho mais, é óbvio, se você é iniciante, você não vai entender muita coisa, quase nada. Mas esse é o princípio da caminhada. Mas você já sabe um pouquinho de inglês, por isso que eu estou aqui falando com vocês em português, porque eu quero que alcance as pessoas, que vocês entendam, né, que trabalho é esse, do zero à fluência com a ajuda da Bíblia. Né? Mas você já sabe um pouquinho de inglês. Vamos ver agora o quanto você consegue entender. Ok? Deuteronomy chapter 6, verses 6 and 7. Okay? So these commandments that I give you today are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Okay? Again, these commandments that I give you today are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Ok? Muito bem. Olha só, vamos fazer a nossa revisão? Nós estamos começando a fechar aqui. Vamos fazer, é a Maria da Graça então. Então, você está me dizendo que é leigo, está começando, né? Mas toda longa caminhada começa com o quê? Com o primeiro passo, né? Como é que foi que a gente aceitou a Cristo, né? Tomamos uma decisão e ali foi o começo da nossa caminhada com o Senhor, né? Nos tornamos santos automaticamente? Não. Iniciamos esse processo de santificação, mesmo de renovação da nossa mente, através do quê? Da palavra do Senhor. Então, se a gente continuar no caminho, se a gente continuar ali conectado à videira verdadeira, quanto mais a gente vai recebendo da palavra, que nem um filtro, não é mesmo? Mais do Senhor e menos de nós. O inglês também vai ser a mesma coisa. É um processo. A gente tem que aprender a apreciar o processo e confiar no processo. Ok? Tenho certeza, se você ficar no caminho, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, os resultados virão. Lembra quando a gente falou, lá na terça-feira? Perseverar. Né? O Senhor quer que a gente persevere, apesar das tribulações. Não é isso? Porque nesse mundo tereis aflições, mas de todas o Senhor comigo. Não é isso? Jesus não falou, tem de bom ânimo? Eu venci o mundo? E você também pode vencer. Né? Você também pode vencer. Vamos fazer uma revisão, então? Ah, mas eu quero aproveitar, né? Também, antes da gente fazer a nossa revisão, né? Para falar com vocês, se vocês acham que esse conteúdo que eu trago aqui para vocês é um conteúdo de qualidade, eu peço que vocês deixem o seu like. Né? Se vocês conhecem um irmão, uma irmã cristã, que tem o desejo de falar inglês, né? Alguém que tem um chamado missionário, de repente que seja um pastor, uma pastora, mas que quer falar inglês, que precisa falar inglês, porque eu acho que hoje não é mais uma opção, eu acho que é uma necessidade, né? Compartilhe, né? Tem tanta coisa aí sendo partilhada, compartilhada, né? Tanta coisa de conteúdo meio dúbio, né? Duvidoso, né? Então vamos compartilhar, né, a palavra do Senhor, né? Essa revisão aqui. Então, qual que é a proposta? Né? Do zero à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Esse é o meu compromisso com você. E por quê? Né? Para que a gente possa, né, ser fluente em inglês e também na palavra do Senhor.